Assim está escrito. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Louvado seja Deus. Uma das coisas que todo ser humano mais quer na vida é a liberdade. Ninguém sabe o que é essa coisa chamada liberdade. A gente pode tentar definir, a gente só sabe o que é quando a gente perde. Por exemplo, nesses dias em que a gente está enclausurado dentro de nossos próprios lares, confinado em quatro paredes, para resguardar a si, para evitar uma proliferação do vírus, do Covid-19, a gente se sente um pouco preso e parece que temos a nossa liberdade de ir e vir cerceada. É ruim, né? Algumas pessoas perdem a paciência, perdem a calma, se angustiam, choram, porque de fato a perda da liberdade não é algo muito bom. Mas nesse caso é para o nosso bem, é para o bem da sociedade geral. Fique em casa, você estará fazendo um bem para você, um bem para a sua família, um bem para a sociedade de maneira geral. Mas o fato é que esse sentimento de perda da liberdade é algo extremamente desagradável e chega até mesmo a ser algo depressivo, não é? Hoje a gente vive uma busca frenética pela liberdade. Há muitos que buscam liberdade política, há outros que lutam pela liberdade de expressão, há aqueles que lutam pela liberdade dos direitos de gênero, raça, cor, classe social, há aqueles que lutam pela liberdade econômica. Num país de tamanhas injustiças sociais como o nosso, é natural lutarmos pela liberdade econômica. Outros lutam por vários tipos de liberdade, e todas essas lutas, todas essas buscas por esses tipos de liberdade são importantes, são legítimos. Mas hoje eu quero falar com você sobre um tipo de liberdade que todo ser humano precisa buscar, precisa alcançar. Não importa se é rico, se é pobre, não importa a cor, não importa a classe, não importa a nacionalidade, não importa a língua. Todo ser humano tem desesperadamente a carência, a necessidade dessa liberdade. O texto de João que nós lemos, Jesus diz aos seus discípulos, aqueles que haviam crido nele, que se eles de fato permanecessem naquilo que Jesus estava ensinando, eles conheceriam a liberdade, seriam livres de fato, como Jesus queria. E eles retrucaram logo: mas Senhor, nós não somos escravos de ninguém. É bem verdade que naquele momento os judeus eram escravos, eles estavam sendo dominados pelo Império Romano, mas se fizeram desentendido e disseram assim: nós não somos escravos de ninguém. E Jesus disse para eles, dizendo que de fato que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus Cristo se apresenta aqui, meu querido irmão, meu amado ouvinte, como o libertador das almas dos homens. Todos nós carecemos desesperadamente desta liberdade, que não é a liberdade econômica, política, social, é a liberdade das nossas almas. Como seres humanos pecadores, todos nós nascemos sob a tirania do pecado, nos tornamos seus escravos, nascemos no cativeiro do pecado. Como diz Paulo aos Efésios, nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Jesus se apresenta para nós, e de fato é o que Ele é: o libertador das almas dos homens. Não importa se você se considera alguém que é totalmente livre, mas no fundo todos nós somos escravos,
e precisamos que o Salvador rompa com os nossos grilhões, quebre as cadeias de nossa alma e nos faça conhecer a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Paulo diz aos Gálatas capítulo 5:1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade de ver uma vida transformada, regenerada, liberta. Mas do que você e eu precisamos ser libertos? Por que nós precisamos de um libertador? Primeiramente, porque precisamos ser libertos da masmorra da culpa. A Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores e por isso somos culpados. O nosso pecado provoca a ira de Deus, não só os pecados pessoais, mas o fato de estarmos na condição de pecador. Primeiramente, da culpa diária. Todos nós pecamos, e a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. E à medida que nós vamos pecando, nós vamos acumulando doenças para a nossa alma. A culpa vai fazendo a nossa alma enfermar. Talvez eu esteja falando a uma pessoa agora que se sinta culpado por algo que fez, ou por algo que deixou de fazer. Alguém que carregue um fardo enorme de culpa sobre sua própria alma, e isso constantemente o faz amargar uma existência triste. Mas há também a culpa eterna. A culpa eterna do fato de que somos filhos de Adão, e como pecadores nós fomos condenados a uma vida distante de Deus, até que Cristo rompa com os grilhões da culpa. Na cruz, Jesus Cristo se identificou conosco e carregou os nossos pecados para nos trazer a paz, de modo que você e eu, nenhum de nós precisa mais viver no cativeiro da culpa. Ah, pastor, você me disse, mas eu fiz algo muito errado, algo muito feio. Talvez seja verdade. Há muitas culpas que são reais, outras que são imaginárias. Não importa qual seja a sua culpa, a natureza da sua culpa, o fato que eu lhe apresento nesta noite é que Cristo Jesus pode libertá-lo do cativeiro da culpa. E como? Através do perdão. Ele morreu na cruz para nos perdoar. Sua graça é maior do que as nossas culpas. A Bíblia diz em João, 1 João, o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Deus, Ele remove a culpa do nosso coração, e não somente a culpa, mas lava a nossa alma com o sangue de seu Filho, nos dando a oportunidade de viver uma vida nova e transformada pela graça de Deus. Não viva mais na masmorra da culpa. Não aceite que a culpa continue sendo o seu algoz todos os dias. Confesse e abandone no Calvário os seus pecados, e deixe que Cristo Jesus te dê a paz que excede todo o entendimento. Em segundo lugar, nós precisamos de Jesus como nosso libertador, porque precisamos ser libertos dos nossos temores. Temor é uma palavra muito frequente hoje em dia, né? Há muitas pessoas que estão cercadas de temores, de medos. Medos comuns flagelam a humanidade. Medo da doença, medo da dor, da invalidez, da incapacidade, medo do desemprego, medo do divórcio, medo das dificuldades financeiras, medo das privações da vida, medos irracionais, medos de superstições ou medo supersticioso. Alguns estudos mostraram os maiores medos da humanidade. Primeiramente, há o medo de ser rejeitado pelas pessoas. Ninguém quer ser rejeitado. Ninguém quer ser rejeitado e excluído. Ninguém quer sentir que não é amado. Há também o medo de ser abandonado pela pessoa que ama, abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, abandonado pelo esposo, pela esposa, pelo namorado, pela namorada. O medo de passar necessidades. Há pessoas que entram em pânico quando pensam nisso. O medo de doenças mortais. Nós vivemos uma época em que o mundo todo vive sobre a pressão desse pavor.
o medo de contrair a doença, essa pandemia que está aterrorizando o mundo, e ainda recebe uma forcinha dos meios de comunicação, notadamente a televisão, para aterrorizar as pessoas e oprimi-las. Muitas pessoas que estão agora mesmo com muito medo de adoecer, de pegar essa enfermidade. Mas no topo de todos os medos humanos está o medo da morte. De fato, o medo da morte é algo que todo ser humano tem. Woody Allen, o grande cineasta americano, dizia, zombando: não é que eu tenha medo de morrer, eu simplesmente não quero estar lá quando isso acontecer. Mas é claro que ele não tinha como fugir. O fato é que todo ser humano tem medo, e os medos nos enclausuram, e os temores nos minam as nossas energias, oprimem a nossa alma, nos fazem viver no cativeiro da angústia. Talvez esteja falando uma pessoa que nesta noite esteja vivendo em cativeiro do temor. Eu venho dizer para você, em nome de Jesus, que o Cristo que enfrentou a morte, o maior de todos os temores humanos, e venceu o diabo, o maior dos inimigos humanos, venceu, ressuscitou, está vivo, e quer ajudar você, quer libertar você de todos os seus temores. Abra o seu coração para Ele em oração, e Ele estará livrando sua alma desses medos, desses temores. Ele é o nosso grande campeão, venceu todas as adversidades. É por isso que ele disse assim, lá em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Não tema mais, não deixe que o temor enclausure sua alma, sufoque sua esperança. Não deixe que o temor das doenças, das adversidades, das dificuldades. Há quantos empresários agora, por exemplo, no Brasil, estão em estado de completo desespero, imaginando o que vai acontecer com a empresa, o que vai acontecer com o negócio. A economia vai à falência, o país parou, o mundo parou. Os economistas já estão fazendo projeções econômicas para um ano de depressão em praticamente muitos países, a maioria dos países do mundo. Há muitos empresários extremamente angustiados, e não só empresários, mas também pessoas que perderam o emprego e que agora não tem como ganhar o seu pão. São preocupações legítimas, mas uma coisa é preocupar-se, que nos leva à ação, outra coisa é ser tomado pelos temores, que nos leva à depressão, à angústia e à paralisação. Hoje eu quero dizer para você que Jesus Cristo quer que você lance sobre o altar, quer que você deixe aos pés dele toda a sua angústia, toda a sua ansiedade. Como diz o apóstolo Pedro, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Uma coisa é certa: ninguém estará livre totalmente do medo, a menos que Cristo quebre os grilhões dos nossos temores e nos dê a liberdade total dos filhos de Deus. Em terceiro lugar e último, precisamos de Jesus como nosso libertador da nossa alma, porque precisamos ser libertos do cativeiro de nossa e da nossa centralidade. Deixa eu tentar explicar isso para você. O ser humano sempre foi autocentrado. Como diz John Stott, a essência do pecado humano é a sua autocentralidade. É o ser humano achar que ele é o centro de tudo, o centro do universo. Na verdade, o centro de tudo é Deus. Ele é o Criador e Senhor. Somos criaturas amadas e queridas por Deus. Mas o ser humano sempre foi autocentrado, narcisista. Ele sempre foi, mas nessa era das tecnologias, nessa era das redes sociais, esse espírito narcisista mostrou sua cara.
Basta dar uma olhada nas frases publicadas em algumas redes sociais para a gente ver o quanto o ser humano, de maneira geral, é extremamente narcisista. Li algumas, vou ler algumas para você. Tem uma que diz assim: eu não sou o raro, sou apenas uma edição limitada de mim mesmo. Humilde. A outra dizia assim: sou um capricho da perfeição. A outra dizia assim: ame-se e faça o que te faz feliz sem se importar com ninguém. A outra diz assim: nada é errado quando te faz feliz. E mais outra diz: é difícil ser humilde quando se é o melhor. São algumas frases que evidenciam esse espírito narcisista, autocentrado do ser humano. O problema da autocentralidade não tem a ver com ter um espírito positivo de si mesmo, uma imagem bem construída de sua própria identidade. É preciso que nós, inclusive como cristãos, saibamos quem somos à luz daquilo que Cristo fez por nós. Não tenhamos uma imagem depreciativa de nós mesmos. Mas a autocentralidade é muito além disso. A autocentralidade é quando a pessoa acha que é o centro de tudo, o centro do universo, o centro de todas as coisas, inclusive o centro de Deus. E aí que bate o desespero, quando nessas horas de angústia, de aflição, você percebe que não é nada disso. É quando as pessoas buscam a felicidade dentro de si mesmo, porque acham que se bastam, que são suficientes. Na verdade, no ser humano não tem felicidade dentro de si mesmo. A felicidade está além dele, está em Deus, em seu Salvador, em seu Criador. A autocentralidade nos desvia do propósito para o qual Deus nos fez. Deus nos fez para adorá-lo, para amá-lo, enquanto que o homem autocentrado adora-se a si mesmo. A pessoa autocentrada se acha suficiente para si mesmo. Mas tão prejudicial quanto a autocentralidade é a altercentralidade. A alter é o pronome latino e quer dizer outro. Enquanto algumas pessoas, aliás, e como consequência da autocentralidade, há pessoas que vivem em torno da opinião dos outros sobre elas, são refém do que os outros pensam, do que os outros acham. Há pessoas que são escravizadas pela opinião dos outros. Eu já vi essas expressões como: falem de mim, mesmo que seja de mal, mas quero que falem de mim. As pessoas são, nos nossos dias, muitas vezes desesperadas para que os outros não esqueçam que elas existem. É como se tivessem dentro de si uma necessidade enorme de serem notados, de serem vistos. Por si só isso não é mal, todo ser humano tem essa necessidade intrínseca. Nós queremos ser notados, amados, vistos, percebidos. Mas o problema é quando a opinião do outro termina construindo a nossa identidade. É quando a obsessão bate em nosso coração e faz com que as pessoas busquem se mostrar para o outro, para que o outro a valorize. E isso é tão doentio que, por exemplo, o Instagram, pouco tempo atrás, tirou a contagem de curtidas da sua página, porque segundo alguns estudos que eles haviam feito, as pessoas estavam ficando depressivas e angustiadas e ansiosas para ver quantas pessoas curtiram a postagem que elas faziam. Aquilo gerava uma espécie de adoecimento psíquico, e eles foram forçados a tirar essa contagem. Isso mostra o quanto muitas pessoas estão vivendo uma vida centrada no que o outro pensa, no que o outro acha, no que o outro diz. E qual o problema com isso, pastor? O problema com isso é porque enquanto você e eu vivemos autocentrados, centrados naquilo que os outros pensam de nós, nós não teremos a capacidade de olhar para ver, para pensarmos no que Deus pensa de nós. Cristo também nos liberta. Cristo nos liberta também dessa nossa autocentralidade, porque a vida cristã não está centrada em nós,
e nem no próximo. A nossa vida, a vida cristã está centrada em Deus e em Cristo Jesus. Em Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo nos ensinou o seguinte: para mim, disse ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que o apóstolo estava dizendo assim, que para mim o mais importante não é a minha própria opinião e nem a opinião dos outros. O que importa é o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de você? Você já parou para pensar sobre isso? O que Deus pensa da sua vida? O que Deus enxerga em você? O que Deus enxerga em nós? Você já parou para pensar qual é a opinião de Deus sobre você? Isso é que é importante. A proposta divina não é uma vida autocentrada nem autocentrada. É uma vida cristocentrada, centrada em Cristo. Quando Cristo vive em nós, como diz Paulo aos Gálatas, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Viver com Jesus, andar com Jesus, permitir que Ele guie a nossa vida, isso é liberdade. Liberdade da opinião dos outros, liberdade do nosso narcisismo, liberdade dos nossos temores, liberdade da nossa culpa, dos nossos pecados, para viver o plano e os desejos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Isso é que é vida cristã. A vida cristã é em essência aquilo que é marcado pela ação de Deus em nossa vida, nos transformando em seus filhos, novas criaturas, para viver segundo a vontade do Senhor. Jesus quer libertar você dessa auto e dessa alta centralidade. Jesus quer libertar você da culpa, dos temores da nossa geração. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que você está aprisionado, agrilhoado por algo? Meu querido irmão, meu querido amigo, você precisa de um libertador, e Jesus quer hoje libertar a sua alma. Aí mesmo, onde você está, você pode abrir o seu coração e dizer: Senhor, quebra os grilhões da minha alma e me liberta para a tua glória. Eu quero orar por você, eu quero orar por todos nós nesse momento. Oremos. Querido Pai, amado Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é forte, é poderosa e mexe conosco, mexe com o nosso coração. Querido Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo, que veio a esse mundo, que se entregou naquela cruz para nos salvar e para nos trazer vida e vida com abundância. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor, que o teu Filho Jesus Cristo quebre todos os grilhões, todas as cadeias que nos aprisionam, que nos fazem sofrer, que trazem depressão, angústia, temor e medo. Eu quero orar por essa pessoa, Deus, que talvez esteja aprisionado pela culpa, por essa pessoa que talvez esteja aprisionada pelo medo, pelos temores, por essa pessoa que talvez esteja aprisionada por uma vida autocentrada, ou por essa pessoa que talvez esteja agrilhoada por uma vida autocentrada. Ó Deus, em nome de Jesus, peço que tua graça salvadora nos liberte de todas essas coisas para a tua glória. Nós cremos em Jesus e queremos viver na plenitude da sua graça e ter a vida abundante que Ele veio nos dar e conquistar na cruz. Assim eu oro por mim, ó Deus, e oro por meu irmão, por minha irmã, e oro por essa pessoa que está nos assistindo agora. Eu oro pelos enfermos, eu oro por nossa cidade, eu oro por nosso país, eu oro pelo mundo, ó Deus, pelas centenas, pelas milhares de pessoas que nesta hora estão sofrendo pavores, medos, angústias, pelos enfermos, ó Pai, pelos profissionais de saúde, Senhor, por aquelas pessoas que estão lutando de uma forma direta em favor do seu próximo. Deus, nós queremos clamar pela tua igreja,
Desperta o teu povo, Senhor, para te buscar, para te amar e viver uma vida centrada em Cristo Jesus, para amar o Senhor e ao próximo como o Senhor deseja. Assim eu oro, ó Deus, pedindo a tua graça sobre nós e abençoando o teu povo, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.